Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Este podcast é um oferecimento da funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Corte da Rainha, suas redes sociais na Realeza. Bom, estamos aqui para mais um episódio do Almoxarifado de Crimes, né? Hoje eu tô com um colega especial, um convidado, né, muito querido, que trabalhou comigo bastante tempo, que é fotógrafo, hoje ele é empresário também, o Cristiano Lameira, e ele me acompanhou num dos maiores assaltos, assim, que teve aqui na nossa região, faz 11 anos já. Nem ele diz, eu tô ficando velha, ele não. E a gente foi e fez a cobertura desse assalto e foi muito marcante, assim, né, na minha trajetória como repórter, e eu acredito pro Lameira também, e porque a gente tava num momento que a gente trabalhava muito direto, era muita correria, assim, e nesse dia a polícia já tinha feito uma operação, foi lá no dia 25 de outubro de 2013, e a gente foi para uma operação em Dom Pedrito, voltamos em Bagé e saímos de Bagé e fomos para Lavras, que foi onde aconteceu o assalto, que nós vamos contar hoje. Foi uma coisa meio cinematográfica, a gente chegou lá, a gente foi correndo, foi muito rápido. Aquele momento da adrenalina da reportagem mesmo, e foi bem importante a gente ter chegado no momento mesmo de ver toda aquela cena do assalto. Claro, já tinha sido... né, já estava começando os trabalhos ali do IGP, né, de ver como estava acontecendo, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Lameira, é um prazer te ter aqui para conversar sobre esse assalto. Acho que é um dos crimes que marcou muito a nossa região, né, tudo bem? Tudo bem, Rochelle, um prazer estar aqui, e antes de qualquer coisa, parabéns pela iniciativa. A gente aqui na região estava precisando disso, porque acredito que morreu um pouquinho essa coisa que eu sinto falta, que é essa adrenalina da reportagem, ir no lugar, a gente ter disposição. Essa coisa mudou um pouquinho. Mudou bastante. Um pouquinho Acho que a internet, né? A internet fez com que a gente... e também os próprios veículos mudaram um pouquinho o foco. Antes a gente trabalhava, que nem o meu caso, eu trabalhava de manhã como fotógrafo no jornal, aí à tarde diagramador. Verdade. E à noite plantão, e o plantão emendava. E final de semana. Até o meio-dia do outro dia. Então isso falta hoje. Isso falta. E não sei, é uma coisa viciante, né? Aquela adrenalina é muito bom. Das coisas. E também a cobertura da parte policial é diferente, por si, né? já é uma adrenalina. A gente saiu aquele dia, me lembro, 5h30 da manhã, a gente saiu daqui seguindo o comboio da Civil para uma operação em Dom Pedrito, e já tinha adrenalina de lá, que era o chute na porta, aquela Verdade. coisa toda. E a gente tá ali para fazer a cobertura, para fotografar, para fazer a cobertura escrita. E a gente já satisfeito, né, naquele dia, voltando. Era perto do meio-dia, a gente estava voltando, eu acho, né? Acredito que umas 10 e pouquinho. Da manhã. 10 e pouquinho, não eram 11 horas ainda. E também fazem 11 anos. Né? 11 anos, mas era por aí, não era... Mas a gente voltando já, satisfeitos, né, com o feito, e aí o teu telefone, como sempre, recebendo as notícias em primeira mão, né, recebemos a notícia, nos ligaram, olha,
Lavras está tendo probleminha. E foi contextualizando um pouquinho, os assaltantes, eles vieram de uma outra região, era já era uma organização criminosa, né, bem estruturado, inclusive, assim, eles vieram da região da Serra, já tinham participado de outros assaltos, e eles vieram para assaltar aqui, Lavras do Sul, o Banco do Brasil, que era o maior banco ali, né, que ficava perto da praça inclusive, Lavras é só morro, né? Sobe, desce, e é bem do lado de uma rua que era uma subidinha, assim, né? Quando a gente chegou, tava ali o carro deles, né? E fomos a primeira equipe. A primeira equipe de reportagem a chegar foi a gente conseguiu, chegou em Bagé, desviou, a gente ainda trouxe um policial, acho que de carona, foi. né? E voltamos, né? E aí pegamos a estrada, aquela estrada maravilhosa, Bagé Lavras segue a mesma, né? Que é aquela RS, né? E a gente chegou muito rápido lá, né? Isso, a gente conseguiu chegar antes de algumas viaturas, até a gente passou por algumas viaturas. Conseguimos, foi a primeira equipe de reportagem a chegar, não tinha isolamento, não tinha nada ainda, então já fotografando, já colhendo informações, e já me enviando para a redação alguma coisa para ser o primeiro veículo naquela época a publicar alguma coisa. Não era tão forte as redes sociais, mas tinha alguma coisa. Estava engatinhando nisso. E também lá era muito difícil, a gente teve um probleminha de conexão com a internet. Verdade. A gente está falando de 11 anos, né? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Hoje facilitaria muito. Mas não vai ter outro assalto, então não vai ter problema. Tomara, né? Mas e hoje também é mais assim, ó, eles usam mais a tecnologia, né? Não fazem mais esses assaltos que nem tinha, né? Nessa época, eles agora mais estelionato, aquelas outras questões. Um deles, eu lembro que um deles, dos 3 que morreram naquele dia, um deles estava preso também por assalto na Serra Gaúcha, se eu não me engano, na cidade de Campestre. Ele tinha sido preso, mas por algum problema, por alguma discórdia, alguma falha no processo, ele estava na condicional e veio a cometer esse assalto aqui, mas também não foi preso porque morreu aqui mesmo. É verdade. Não, e essa história é mais mirabolante, assim, porque quando a gente chegou, eles já estavam os 3 assaltantes mortos, né? Dentro do carro, do veículo. Apenas um refém ficou ferido, acho que levou um tiro no braço, acho que era o gerente, né? Do Banco do Brasil. E a polícia foi muito ativa. E é impressionante, porque foi a polícia de Lavras do Sul, que era os policiais aposentados, né? Sim. Lá mora muito policial aposentado, né? Da brigada, policial militar. Eu me lembro que eu conversei agora há pouco com o Capitão Rolim, e eu conversei porque eu fiz uma nova reportagem sobre um arquivo sobre isso, e ele me contou, ele disse assim, a gente chegou lá, já estava tudo resolvido, né? Os nossos colegas policial aposentados já tinham resolvido. Acho que nunca mais alguém vai assaltar. Não vai mais, eu acredito que não vão chegar lá. Eram uns rapazes, eles eram os criminosos, eles eram bem jovens, né? E eles estavam com um aparato, né, Lameira? Te lembra, assim? O que tu viu dentro do carro? Dentro do carro eu lembro que chamou atenção, até eu consegui fotografar, porque antes do isolamento, né? Tinha pacotes de mortadela, já cortadinhas, bonitinha, pronta para consumo, bolacha, muita bolacha, então era muita mortadela, tinha garrafas de água mineral. Eles já tinham um plano de fuga, tinha, né? Os Miguelito para dar problema, para furar o pneu, caso tivesse. Os Miguelito parecem uns, parece umas estrelinhas assim para jogar, né? Isso, uns ferrinhos soldados para furar o pneu dos carros. Caso tivesse perseguição. Lembro que eles vestiam por baixo umas roupas de mergulho. Então eles estavam preparados, né? Se tivesse que ficar no meio da mata ou se tivesse que se esconder na água, eles estavam preparadíssimos, então não ia ter. E eles tinham um aparato grande de armamento, né? Armamento, eu me lembro que eu me lembro de ter visto ali uma 12,
e algumas armas... Eles iam enfrentar a polícia, né? Eles estavam muito bem. Eu acho que eles chegaram a atirar, mas eles não conseguiram muita coisa, assim. E eu acho que até eles não esperavam que tivesse toda aquela reação. E a reação veio rápida e foi feito, eu lembro que naquela rua... Era dobrando assim, né? Parece um corredor polonês, que a gente chama, que tinha policiais dos dois lados, eles atravessaram no meio. Então eles não sabiam nem de que lado estava vindo o tiro. Mas o bom, e é uma coisa muito interessante, que foi muito preciso. Foi só os criminosos mesmo, que eles mataram as pessoas, os reféns, porque tinha mais reféns também dentro do carro, né? Do carro tinha mais. E foi só um que ficou ferido leve, né? Levou um tiro de raspão. Pela quantidade de tiros que tinha, eles foram, assim, ó, precisos demais. Não, a gente chegou lá, eu lembro bem, assim, da nossa chegada, que foi uma coisa que tu olhava e tu não acreditava que tu tava em Lavras do Sul, sabe? Não parecia que era uma cidade pequena que tava passando por tudo aquilo. E a gente era uma cena de cinema. É difícil da gente explicar. Por exemplo, tinha, não sei, uma sensação assim, ó, claro, uma energia do lugar já tava complicado, mas o cheiro... Parece que quando tem muito tiro, ainda tem cheiro de pólvora, ainda tem... Isso! A gente chegou nessa hora. E tava muito calor, tava muito calor. A gente pegamos... Eu peguei uma insolação. Eu também. A gente teve febre. Eu me lembro que a gente chegou aqui. A gente voltou de lá de tardezinha. E é uma viagem daqui de Bagé até Lavras, deve dar... Naquela estrada maravilhosa, que nem a gente sabe como é, né? Deve dar umas 2 horas. Não, 1 hora e pouco. 1 hora e pouquinho. A gente saiu de lá já bem tarde, né? E eu bem muito preocupada, porque eu tinha que escrever toda a matéria, tu ainda tinha que baixar todas as fotos, nós já tava com... Separar quais nós... Não, e tu ainda tinha que diagramar. Terminar a diagramação. E nesse mesmo dia, é incrível que pareça, foi um dia muito conturbado. Porque foi assim, ó, a gente saiu de manhã para essa operação em Dom Pedrito, tinha um júri acontecendo aqui em Bagé, que eu não consegui acompanhar, eu peguei apenas o resultado depois, e eu me lembro que eu ganhei umas 2, 3 páginas no jornal, porque eu tinha muita coisa para escrever, e a gente terminou a edição, tivemos que pedir, assim, porque a edição, para quem não sabe, de um jornal, tem que ir no máximo até às 7 da noite, eu acho. Quem não tem impressora própria, assim. Quem não tem a gráfica, né? Então ia até umas 7 da noite. Nesse dia a gente teve que pedir além por causa desse assalto, e aí a gente ficou até umas 10 no jornal, assim, eu lembro que a gente saiu bem tarde, mas é com um dever cumprido, né, a sensação de dever cumprido. A gente tava até com o corpo cansado, assim, de estar nessa... Não, e a adrenalina, né? Quando a adrenalina começou a baixar, aí a gente começou assim, eu comecei a sentir mais, né? Eu também. Porque aí começou a começar a dar dor nos braços, o sol começou a roupa já começou a roçar no pescoço, estava todo queimado, já começou a dar problema. Não, e lá eu encontrei, eu me lembro que depois chegaram as equipes, chegou o pessoal da RBS, era a Giana, chegou o pessoal que era do outro jornal, a Fernanda estava lá também, e aí estavam todos, e assim, ó, a polícia daqui de Bagé toda praticamente, foi muita gente do POI, da Civil, o delegado Benítez estava lá, inclusive foi por ele que a gente passou na estrada, assim, foi um dia, marcou bastante, assim, sabe? Eu escolhi te convidar por isso mesmo, porque a gente vivenciou isso junto, né? E eu lembro, assim, ó, de ver aquilo e imaginar, meu Deus, eu acho que eu nunca mais vou ver uma cena como essa. Até hoje não teve ainda. A gente fala que tudo tem um lado bom e o lado ruim, tem o lado da sorte e o lado do azar, né? O lado da sorte é do jornalismo, Sim. conseguir fazer uma cobertura dessa. E o lado do azar, o lado ruim é que aconteceu o assalto, que teve mortes e tudo. Mas o lado bom é que a gente conseguiu fazer. Não, e as pessoas que se propuseram a fazer, né, na verdade, esses criminosos, eles estavam correndo esse risco, né? Sim. E o lado bom também é que não teve vítimas fatais, assim, dos funcionários, dos reféns ali.
lembrando um pouco mais, assim, depois a gente eu peguei todo o contexto da história, eles chegaram, tinha um vídeo até de uma câmera de monitoramento, depois a gente até viu essas imagens, eles chegaram num veículo, acho que era uma Space Fox, Eles saíram numa Space Fox, isso. Então, eu não lembro se eles chegaram numa... Eu não me lembro também, eu lembro que eles pegaram e cercaram aquele carro com as pessoas, eles fizeram tipo um cordão de escudo, isso. E aí botaram as pessoas, eles roubaram muito dinheiro de dentro do banco, depois foi contabilizado, na época eu me lembro, não passaram os valores, mas foi tudo ressarcido, porque eles morreram ali dobrando, né, do banco. E eles chegaram na frente, nas imagens aparecia bem assim, eles chegaram na frente, fizeram aquele cordão, entraram com alguns reféns dentro do carro, e no que eles dobraram aquela rua que era caindo assim, né, naquela rua ali do lado, eles foram alvejados e ali terminou o assalto. E 2 deles conseguiram pegar os coletes à prova de balas dos vigilantes. Eles ainda estavam com os coletes. Mesmo assim, conseguiram acertar eles. Porque eles pegaram... E até foi por dentro do colete, né? Tinha um que levou um tiro por dentro. Pelo braço aqui que ele conseguiram. Não, e o aparato, eu me lembro na época como foi muito violento, por ser numa cidade muito pequena. Veio o pessoal do IGP de Livramento e de Pelotas, eu acho. Ou Santa Maria. Se eu não me engano, veio os... veio o pessoal da Civil de Porto Alegre. Vieram verdade. 2 helicópteros vieram. Dois helicópteros vieram. Até para eles entenderem, ver o que tinha acontecido ali, até pela repercussão. Eles vieram para ver que foi uma coisa... Foi grande. Claro que as cidades da região naquela época, naquela data próxima, o pessoal da inteligência chegou essa informação para nós, que o pessoal da inteligência, se eu não me engano da brigada ou da civil, mas se eu não me engano foi da brigada, conseguiu interceptar algumas coisas que deixou as 15 cidades da região em alerta, que Livramento coordena, em alerta que poderia haver um assalto a banco. Sim. Só que são 15 cidades. E ninguém sabia qual era a cidade. Qual era. Entendeu? Então, claro que o alerta existiu, mas... Não, e a polícia fica se protegendo até para não assustar a comunidade, né? Imagina um funcionário de um banco já não vai querer trabalhar no dia, tem um alerta. E se não tem E se não acontece? E era uma sexta-feira, eu acho, eles tinham todo um planejamento de ir embora no final de semana levando esse dinheiro, né? Não, e tinha um grande efetivo da Civil que estavam nessa outra operação em Dom Pedrito. Então, deu todas as coincidências de chegar lá, mas o pessoal da brigada, que foi, e alguns da Civil da cidade. Lá mora bastante policial aposentado, e até da ativa tinha alguns lá também. Né? Acho que até devido a esse alerta, de repente, eles já estavam aguardando alguma coisa. Mas lembrando do assalto em si, né? Eles fizeram, além disso, assim, eles chegaram, renderam os vigilantes, pegaram a arma dos vigilantes. E na época, os vigilantes tinham armamento, né? Pegaram os coletes, entraram, pegaram os funcionários, fizeram tudo aquilo, aquele corredor ali, né? Se protegeram. E depois eles ainda foram. Quando eles entraram no carro, eles estavam tudo com aquelas balaclava, né? Eles estavam tudo... E era um calor, porque era outubro, já estava calor. E eles estavam com uma roupa toda preparada para isso, assim. Eles foram muito organizados, mas ao mesmo tempo eles não imaginavam a força da resposta, né? Eu acho também que demorou muito para eles fazerem, porque, se eu não me engano, deu quase 1 hora. Esse assalto durou quase 1 hora, desde o tempo que eles chegaram até o tempo de sair. Porque o cofre não abria. Tinha horário. E eles chegaram, tipo, na abertura do banco e o cofre ainda demorava um pouco para abrir. E eles pegaram, por isso que eles pegaram o gerente. E o gerente foi até lá. O cofre tem um tempo para abrir, né? E o Banco do Brasil tinha um sistema que demorava, tipo, eu não tenho que aguardar 1 hora para abrir. Então eles pegaram esse intervalo e tiveram que esperar para abrir o cofre. Então foi o momento que... Deu tempo do pessoal se reunir. Da polícia se organizar, né? E depois, assim, eu me lembro que marcou tanto Lavras que o pessoal depois teve que fechar. Bom, fechou a prefeitura, não funcionou durante todo o dia.
as escolas e o comércio ali da volta, porque era uma praça, bem no centro de Lavras, tudo ficou fechado e as pessoas muito assustadas. Eu me lembro que eu conversei com uns moradores ali, eu conversei com o pessoal da brigada, inclusive eu me lembro direitinho, assim, eu entrevistando ele, era um brigadiano aposentado, ele não queria me dizer o nome dele, e aí ele tava de chinelo, assim, sabe? E aí tu olha, assim, a pessoa tava em casa, sabe? Ele saiu pra ajudar mesmo, que ele viu que tava naquela situação, e eu me lembro dele dizer assim, ele dizia assim, não, aqui na nossa cidade a gente não vai tolerar que eles venham roubar. Foi muito assim, a iniciativa muito... Eles se protegeram, sabe? A comunidade, eu acho que se protegeu. E as pessoas muito assustadas, sabe? As crianças estavam em horário da escola, imagina toda aquela movimentação. Muita gente não queria nem falar a respeito, né? Nem queria falar sobre o que estava acontecendo, como foi, não queriam ceder imagens. Até mesmo para a própria polícia, alguns... Estavam com medo, Estavam com medo, porque é assustador. Com certeza. É assustador. Não, e poderia ter outro carro aguardando eles, poderia ter outros assaltantes. Que havia suspeita, né? na época de que teriam outro carro, até fizeram buscas e os helicópteros ainda... Eu me lembro que o carro que nós estávamos, da empresa que a gente trabalhava, do jornal, ele tinha só adesivo do lado, né? Não tinha em cima. E os helicópteros, a gente ficava meio apreensivo, até na volta a gente parou numa barreira da... Parou. Que eles estavam fazendo identificar. Em todas. Mas aí não conseguiram. Mas não tinha mais ninguém, eu acredito que era eles mesmo, eles já tinham uma ideia de fugir para Santa Maria, de repente, ali por ser mais perto de Lavras, né? Ou se esconder no mato, como eles estavam com todo aquele aparato, eles iam dar um tempo, né? Eles iam dar um tempo, porque o modus operandi que eles utilizavam nessa época, inclusive nos outros assaltos que tiveram depois, eles roubavam, se escondiam no mato por aguardavam 5, tempo, 7 dias para daí sair e ninguém mais achava. Sim. Então acredito que eles poderiam estar utilizando essa mesma, pela estrutura que eles estavam de mortadela, bolacha, droga. Tinha droga também. Verdade, tinha droga, pegaram bastante droga. Então, e eram umas bolsas enormes de dinheiro, te lembra? E aí depois, a gente não tinha ideia de quanto que tinha naquelas sacolas, assim, tinha muito dinheiro. Tinha muita coisa. Porque eles conseguiram pegar de dentro do cofre, né? Então era um dinheirão, assim. Eles foram direto na fonte. Então, ainda no Banco do Brasil ainda, né? Que a gente pensa. Todo o dinheiro. E porque Lavras do Sul, nem sei se na época tinha outros bancos mais, né? Mas o Banco do Brasil era o mais forte, assim, que tinha mais aparato até de dinheiro. Na época não tinha o que a gente usa hoje, o Pix, essas transferências. Então era mais, o dinheiro circulava mais, né? Não parece, a gente pensando assim, 11 anos não é muito tempo. Mas para a utilização até mesmo do dinheiro, das tecnologias, é muito tempo. Com certeza. É muito, evoluiu demais. Mudou muito. Até demais. Eles, hoje, esses grupos, nessas organizações criminosas, eles atuam totalmente diferente. Antigamente, eu me lembro do delegado Cristiano Rita, que fez essa investigação depois com a frente, porque era da DEFREC, que agora é a Draco, que é dessas organizações, né? E o Cristiano disse assim, hoje antigamente eles faziam os assaltos, se capitalizavam para comprar droga e a droga para vender, para girar a economia deles, né? O assalto era tipo, vamos pegar mais dinheiro para comprar mais droga, né? Para vender fora. No financiamento deles. E depois eles vendiam aquela droga e lavavam o dinheiro de uma outra forma, né? Hoje não é mais assim. Hoje é totalmente diferente. Todas as vezes que eu conversei com os delegados sobre isso, o tráfico hoje não se alimenta mais desses assaltos. Então, por isso que a gente não vê mais assalto assim como foi esse de Lavras, que foi bem marcante, porque foi parecia, eu me sentia assim, no Rio de Janeiro, sabe? A gente fica até, eu me lembro que eu dizia assim, eu só tenho medo de tiro, porque... Mas até mesmo depois que eles já estavam ali, os bandidos mortos, todo aquele aparato policial e tudo. Mas só de tu pensar do que aconteceu e todo aquele... É muita arma, né? Tu vê até mesmo... os policiais com metralhador e tudo. Eu sei que a arma não vai disparar sozinho e tudo, mas só que o clima... O clima é de tensão, o clima é de tensão. Então, claro, a gente estava lá fazendo a cobertura, todas as coisas novas eram documentadas e tudo.
mas eu não vi a hora da gente sair dali. Vamos embora. Eu me lembro que a gente não conseguiu nem comer, assim. Foi muito tenso, que a gente saiu de lá. Calor. Eu só me lembro daquele calor, a gente sentado esperando informação, a gente com um tempão ali perto daquele carro. E era muita gente, né? Parecia que a população de Lavras foi toda lá dar uma olhada, conferir assim, se os assaltantes tinham morrido. E como a gente chegou cedo, né? A gente chegou bem na hora da coisa. A gente conseguiu ainda pegar algum lugar bom para até mesmo eu, né? Peguei um lugar bom para fotografia. Consegui algumas posições. Eu me lembro que eu subi no muro do Sim, que do tinha banco, do banco. Do banco eu subi, sentei e fiquei lá. A posição é minha, agora que ninguém me tira. Então ali eu conseguia ter... Não, e veio uma equipe de reportagem de tudo quanto é lugar. SBT, Record, eles até pediram algumas coisas pra gente. Pediram. Foi muito assim, a Globo, e mandaram até outros repórteres, porque foi uma coisa grande pra nossa região, né? Tem muitos conhecidos que, claro, que a minha trajetória já vem de algumas... de alguns, já tem trabalhos em alguns jornais grandes. Zero Hora, Folha de São Paulo... Estadão, então o pessoal de lá pedia, olha, me consegue alguma coisa, o que foi, o que aconteceu, né, e aí tu assim, tu quer dar informação, mas para aí, primeiro eu preciso montar aqui o que eu tô fazendo para depois, mas nessas horas tem uma colaboração. A gente se ajuda, claro. Tem uma colaboração, até porque a gente podia precisar de algumas outras coisas, então tu tem isso. Como é o bom jornalismo, o bom de tu ter os colegas, de tu estar ali, né? Que hoje em dia é um pouquinho mais complicado, é mais difícil. Não, hoje em dia querem sair na frente e hoje, sei lá, acho que meio desvalorizou, assim, né? É que eles, acredito que foi pego assim, a informação é minha. Exato. Mas a informação não é minha, é informação de todos. Então, se eu vou ter uma informação e eu vou te contar, tu vai transmitir essa informação de uma forma e eu de outra. Com certeza. Entendeu? E eu acredito que todo mundo tem condições de fazer, sabe? Dar uma boa cobertura de todos os tipos. Às vezes, pelo imediatismo, tu acaba errando. Eu, hoje, claro... 15 anos, 16 que eu faço a polícia, então eu tenho mais, assim, experiência diferente do que eu fazia há 11 anos atrás. Hoje eu mais prudente, mudou as leis, tem lei de abuso de autoridade. Na época a gente podia postar foto dos que foram presos. Hoje é só de costas. Né? A gente tinha acesso às fotos, hoje a gente não pode isso, assim. E tá tudo bem, é lei, a gente cumpre, né? Só que tudo mudou, né? Ficou diferente, né, até para essas coberturas jornalísticas. Mas o importante é que a gente participou disso e fica pra história. É muito bom a gente contar aqui. E eu sinto falta da adrenalina. Com certeza. Eu ainda tenho, alguns momentos eu ainda tenho. Momentos, sim, mas agora, como eu tô eu mudei completamente do ramo para alimentação. Que é bom também, que é maravilhoso. Também, é bom. Tem adrenalina nos momentos de correria, tem adrenalina. Mas aquela adrenalina da notícia, de tu ir lá e saber o que está acontecendo e transmitir isso. No meu caso da fotografia, tu transmitir em uma imagem tudo, né? Tudo que está acontecendo. Então essa coisa ainda, sabe, a gente sente falta, ainda sente falta. É verdade. Mas programas como o teu, Rochelle, eu acho que nos ajudam a dar uma lembrada nisso e recordar é viver. E quem sabe implantar alguma coisinha do tipo assim, quem sabe voltar algumas coisas. Sim. Né? Porque hoje a estrutura de jornal é outra. Os veículos de comunicação desestruturaram. Hoje eles dependem do celular das pessoas que estão na rua. Hoje eles não dependem mais de ter uma equipe. É verdade, verdade. Que é a visão do repórter. Eu me lembro isso na faculdade. A minha professora, a FIFA, ela sempre dizia assim, repórter tem que estar na rua.
que repórter tem que ver, é a gente que tem que ver. Porque a minha visão é totalmente diferente da tua, por exemplo. Sim. A tua, tu vai ver de um jeito, né? Outra pessoa vai ver de outro, e eu vou ver da minha maneira. E eu vou transmitir daquela minha maneira. E é verdade, eu sinto falta muito da rua. Eu sempre mexo lá no jornal, quando a gente faz cobertura de eleição, que a gente fica na rua o dia inteiro. Sim. Pra mim é o melhor dia. Que foi uma adrenalina. Foi, né? Essa eleição passamos, também foi. Né? Algumas coisas também que foi uma adrenalina. Verdade. Mas faz parte, é muito bom. Olha, muito obrigado por tu ter topado contar essa história. Pode me chamar aí que tem mais histórias. Várias, né? Várias histórias. Tem algum tempinho aí. E de fotografia são 35 anos. Nossa. Então tem história para contar. Tem história. Muito obrigada, Lameira. Foi um prazer te receber aqui e vamos seguir contando essas histórias para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Corte da Rainha, suas redes sociais na Realeza.